A estrela de 3 pontas. Para muita gente, é o símbolo máximo de luxo, de engenharia, de prestígio. Mas por trás desse ícone mundial, tem uma história muito mais complexa do que se imagina. Vamos mergulhar na história por trás dessa estrela. Hoje, a marca Mercedes-Benz é avaliada em impressionantes 80 bilhões de dólares. É, sem dúvida, uma das mais antigas e renomadas fabricantes de automóveis do mundo. É quase um sinônimo de excelência, né? A percepção geral é de que a marca representa o topo, o auge do que um carro pode ser. Um verdadeiro objeto de desejo e um padrão de qualidade. Mas e se a verdadeira história for uma de pobreza, de muita dúvida e de um segredo terrível? Pois é, a jornada para se tornar esse gigante é cheia de fracassos, uma aposta muito ousada e um capítulo bem sombrio que muitas vezes fica esquecido. E tudo isso começa com um homem. Um visionário que sonhava com uma carruagem sem cavalos, mas que nasceu no meio de dificuldades enormes. Vamos dar uma olhada nessa linha do tempo. Carl Benz nasceu em 1844, numa família bem humilde. O pai dele, um maquinista, morreu quando ele tinha só 2 anos de idade, e aí a família passou por muito aperto. A infância foi marcada pela pobreza. Mesmo assim, a mãe dele fez de tudo para garantir que ele tivesse uma boa educação. E o talento dele era claro. Com 15 anos, ele já estava na universidade, fascinado por engenharia mecânica. Mas o primeiro negócio dele, lá em 1871, quase foi à falência, um sinal de que o caminho não ia ser nada fácil. A grande virada dele foi essa aqui. O que o Carl Benz criou em 1886 não foi só um motor colocado numa carroça, não. O Patent Motorwagen foi o primeiro veículo pensado e construído em torno de um motor a combustão. Ele tinha 3 rodas, era movido a gasolina e é oficialmente o primeiro automóvel de verdade da história. A patente tá aí para provar. Só que a reação na época foi de medo e até de deboche. As pessoas não botavam fé. Tinha gente que achava que aquela máquina ia explodir no meio da rua. Dizem que alguns até acreditavam que Benz era o diabo dirigindo uma carruagem do inferno. E o pior, os próprios sócios dele não viam futuro na invenção. Ficavam se perguntando por que alguém compraria algo que nem era mais rápido que um cavalo e podia quebrar a qualquer momento. Diante de tanta desconfiança, quem realmente provou que o automóvel funcionava não foi o inventor, mas sim a esposa dele. Essa é a história da primeira viagem de carro do mundo. Agora, essa história aqui é simplesmente sensacional. Pensa na cena. Numa manhã de agosto de 1888, sem falar nada para o marido, Berta Benz pegou o Motorwagen, colocou os 2 filhos dentro e partiu numa viagem de mais de 100 quilômetros para visitar a mãe. A jornada, claro, foi cheia de perrengues. As estradas eram feitas para cavalos, não para carros. Ela teve que parar numa farmácia para comprar combustível e até fez consertos mecânicos no caminho. Mas depois de mais de 12 horas, eles chegaram sãos e salvos. O ponto-chave aqui é o seguinte: isso não foi só um passeio, foi uma jogada de marketing genial. A viagem da Berta fez o carro virar o assunto do momento. A publicidade foi gigantesca. As pessoas finalmente viram que o automóvel não era só uma invenção maluca, mas sim o futuro do transporte. A partir daí, os negócios decolaram, e no comecinho dos anos 1900, a Benz CE já era a maior fabricante de automóveis do mundo. Mas o Benz não estava sozinho. Na mesma região da Alemanha, outros engenheiros brilhantes também estavam trabalhando nas suas próprias invenções, e uma grande rivalidade estava prestes a começar. Do outro lado do ringue estava a empresa de Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach, a DMG. Enquanto o Benz focava em carros práticos e confiáveis para o dia a dia, a DMG estava de olho em motores potentes e carros de corrida. Eles eram rivais ferrenhos, desenvolvendo a tecnologia automotiva lado a lado, sem nem se conhecerem. E é aqui que o nome Mercedes entra na história. Émile Jelinek, um empresário rico e apaixonado por corridas, fez um acordo com a DMG. Ele compraria 36 carros se a empresa batizasse um novo modelo de 35 cavalos com o nome da filha dele, Mercedes. O carro foi um sucesso absurdo nas corridas e o nome simplesmente pegou. Em 1901, a DMG registrou Mercedes como sua marca oficial. As duas empresas continuaram competindo por um bom tempo, mas a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial afundou o país numa crise econômica gravíssima. Para sobreviver, não teve jeito. Os antigos rivais precisaram se unir. Em 1926, a Benz CE e a DMG se fundiram de vez, criando a Daimler-Benz AG. A fusão trouxe um sucesso enorme. Mas esse sucesso coincidiu com a ascensão de um novo regime na Alemanha, o que levou a empresa para o seu capítulo mais sombrio e controverso.
O crescimento da Daimler-Benz acabou se entrelaçando com a subida de Adolf Hitler ao poder. O regime nazista queria usar os carros alemães como propaganda da superioridade tecnológica do país, e a empresa se tornou uma peça central nesse plano. Com o início da Segunda Guerra Mundial, a produção mudou da água para o vinho. A fabricação de carros de passeio parou em 1942 e as fábricas foram 100% convertidas para o esforço de guerra alemão. A Daimler-Benz passou a produzir caminhões militares, tanques e, principalmente, motores de avião para a Luftwaffe, a força aérea nazista. E para dar conta dessa demanda gigantesca de produção de armas, a empresa recorreu a mais de 30 mil civis e prisioneiros de guerra, usando eles como mão de obra forçada. Esses trabalhadores forçados eram mantidos em alojamentos perto das fábricas e, como os registros históricos descrevem, eram submetidos a condições de trabalho terríveis, com jornadas exaustivas e uma pressão absurda. Muitos sofriam de desnutrição, maus tratos e um número incalculável de pessoas morreu nessas circunstâncias. No final da guerra, a empresa que um dia foi um símbolo do poder industrial alemão estava literalmente em ruínas. Era hora de recomeçar do zero. Em 1945, o cenário era desolador. As fábricas da Daimler-Benz tinham sido bombardeadas, os bens que eles tinham fora do país foram perdidos e a alta administração precisou ser toda reformulada para se desintoxicar daquele passado nazista. Essa linha do tempo mostra a reconstrução. O processo foi bem lento. Em 1946, as autoridades aliadas deram permissão para a produção recomeçar. No primeiro ano, fizeram pouco mais de 1.000 carros. Mas aí, durante os anos 50, a Mercedes-Benz deu uma volta por cima impressionante, dominando o automobilismo e expandindo as vendas pelo mundo. Em 1954, a recuperação estava completa, com lucros que já passavam de $1 bilhão. E isso nos traz de volta para a reflexão final. A história da Mercedes-Benz é uma jornada de extremos, da pobreza à riqueza, da genialidade de um inventor e da ousadia da sua esposa, passando por uma aliança moralmente terrível e uma ressurreição impressionante. Então, o que a estrela de 3 pontas realmente representa hoje? Um ícone da engenharia, sem dúvida, mas com o legado de uma complexidade inegável.